E dentro da matéria inorgânica, temos a areia e os minerais dissolvidos. Pode passar. Temos aqui alguns impactos, né, pelo descarte incorreto do lodo, né? A contaminação por metais pesados, o risco da contaminação de água e o impacto da biodiversidade. A contaminação por metais pesados é basicamente esse descarte inadequado ali no solo, né, que vai afetar a vegetação, né, mesmo que em pequenas quantidades, esse descarte ele pode acarretar numa contaminação por metais pesados, que mais para frente, nos resultados, eu vou mostrar uma tabela que dentro do lodo tem uma grande incidência de metais pesados. Os riscos da contaminação de água, ele acontece através do processo de lixiviação, né, onde ocorre a precipitação e é levado até os lençóis freáticos através do escoamento. O impacto da biodiversidade normalmente acontece quando basicamente esse contaminante ele afeta ali o solo, né, que consequentemente vai afetar a vida das plantas e também dos animais. Para isso não ocorrer, deve seguir a resolução CONAMA 375/2006, que recentemente, em 2020, foi revogada pela 498. Dentro da resolução, tem as diretrizes que classificam bastante sobre a aplicação do lodo na agricultura, né, que somente poderá ocorrer com uma UGL devidamente licenciada, né, pelos órgãos ambientais competentes, que é uma UGL, é uma unidade de gerenciamento de lodo, e essa aplicação na agricultura, ela também somente ocorrerá em plantas que não têm suas partes comestíveis ali em contato direto com o solo, que são ali os tubérculos, cenoura e batata. Pode passar. A construção desse estudo, ele evoluiu por meio de fases que serão visualmente representadas. A escolha do método indutivo para conduzir a pesquisa, onde partimos de algo particular para uma questão mais ampla, que para Lacottos e Marconi, em 2007, a indução é um processo mental por intermédio do qual, partindo de dados particulares suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou universal não contida nas partes examinadas. Portanto, o objetivo dos argumentos indutivos é levar a conclusões cujo conteúdo é muito mais amplo do que as das premissas nas quais se basearam. A pesquisa ela possui um caráter qualitativo e quantitativo. A coleta de dados foi realizada por meio da pesquisa documental de palavras-chave no banco de dados do periódico CAPES. As palavras selecionadas foram lodo de águas residuais, lodo de esgoto, lodo de fluentes, substrato para agricultura. E essa busca resultou em 293 artigos relacionados à utilização do lodo de esgoto na agricultura, e para o tratamento dos dados foram utilizadas as estatísticas descritivas e inferencial. Dessa forma, o trabalho ele possui um método, uma metodologia experimental, que, segundo Gil, 2008, submeter os objetos de estudo à influência de certas variáveis em condições controladas e conhecidas pelo investigador para observar os resultados que a variável produz no objeto. Então, para verificar a eficiência do lodo aplicado na agricultura, foram realizados testes dentro de um período do dia 15 de dezembro de 2023 a 15 de janeiro de 2024. Os testes eles foram denominados como T1, que o teste T1 possui o adubo de fibra de coco, e o teste 2 com o lodo. Foram desenvolvidos em mudas de alface crespa. E antes dessa mistura, foram avaliados os seguintes parâmetros do lodo tratado: o chumbo, o cobre, o fósforo, o manganês, o potássio, selênio, o zinco, o ferro e o nitrogênio. O lodo utilizado ele foi oriundo da estação de tratamento de esgoto do município de Altamira, conforme o mapa de localização. Vale ressaltar que o lodo aplicado à mistura foi em condições desidratadas a secagem do lodo da estação de tratamento de esgoto, que acontece de forma natural, que para Arthur Azaf 2021, o tratamento ele reduz os micro-organismos nocivos, como os patógenos, no lodo,
diminuindo os riscos à saúde das pessoas e ambientes que entram em contato com o material. Dentro da caracterização do nosso objeto de estudo, o trabalho ele foi desenvolvido nas dependências da Universidade do Estado do Pará. Como a Amanda falou, foi classificado em 2 grupos, né, de mudas, sendo ele T1, sem a presença do lodo, somente com o substrato da fibra de coco, e T2 com a presença do lodo, ou seja, solo mais lodo como adubo. E o solo utilizado no experimento, ele foi coletado nas redondezas ali do campus da universidade, e sua classificação é argissolo, né? Foi segundo aí o Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico de Altamira, 2022, os solos predominantes no município são nessa classificação de argissolo e latossolos amarelo, com texturas médias e argilosas. Esse período analisado foi um período de 30 dias, o controle de crescimento foi feito semanalmente. Para a criação, onde foi disposto essas mudas, foi preciso garrafa PET de 2 litros, né, e uma tesoura para poder auxiliar na criação desse recipiente. O controle de crescimento ele foi feito com uma régua e uma câmera para registrar as medidas aí em tempo real. Pode passar. Bem, para o nosso experimento, a nossa primeira etapa foi a separação dos materiais. Separamos uma pá, conhecido como pá de construção civil, um balde, garrafas PETs de 2 litros, o recipiente para ser coletado o solo e o lodo, e a nossa balança. Logo após, foi feito a coleta e a preparação do solo. Nós utilizamos a pá para coletar o solo, posteriormente o solo ele foi acondicionado num balde. Logo após, a próxima etapa foi o plantio das sementes, onde a unidade experimental consistiu de garrafas PETs cortadas ao meio de maneira horizontal, preenchida com solo mais lodo e solo mais a fibra de coco. As medidas estão na tabela 2, que será mostrada posteriormente. Após o solo preparado, as sementes de alface crespas foram semeadas. Logo após, o próximo passo foi a irrigação e a manutenção. A quantidade adequada de águas às sementes plantadas foram testadas a partir de pesquisas de site de especialista na área de nutrição vegetal orgânica, que, segundo esse site, deve-se igualar a quantidade de água a 5 a 10% do conteúdo do vaso. Assim, seria normalmente a quantidade certa de água à planta. E dessa forma, consideramos um volume inicial de 2 litros da garrafa PET, 2.000 ml, e uma variação de 10% corresponde a 200 ml. Nos primeiros dias de aplicação, ao utilizar 200 ml, foi observado que o solo apresentava sinais de secagem. Em resposta a essa constatação, uma abordagem experimental ela foi adotada, aumentando a quantidade para 300 ml. Tal variação ela foi atribuída em observação ao desenvolvimento do experimento. Tabela 2 com as quantidades de solo, de lodo e de fibra de coco que nós utilizamos para os testes. T1, utilizamos 1.200 gramas de solo e 200 gramas de fibra de coco. E na unidade T2, 1.200 gramas de solo mais 200 gramas de lodo. Os nossos resultados de discussão, fizemos, então, análise físico-química do lodo, para analisar os parâmetros de chumbo, cobre, fósforo, manganês, potássio, selênio, zinco, ferro e nitrogênio. Então, de acordo com essa análise, encontra-se aí uma grande presença aí de nitrogênio e fósforo. A gente consegue observar na tabela que o fósforo chega aí a 2.309 miligramas por quilograma, o nitrogênio a 5.700 miligramas por quilograma. Esses componentes, cabe ressaltar que esses componentes eles são essenciais para o cultivo do alface. Dentro dessas análises também foi observada a presença de metais pesados, né? Como ferro, zinco, manganês, chumbo e cobre. Então, a presença desses metais pesados é uma das principais limitações do uso do lodo na agricultura, pois pode causar a contaminação do solo, lençol freático, plantas e animais, como eu havia falado anteriormente. E cabe, então, informar que existem os requisitos a serem seguidos, né, segundo a resolução 498, né, de 2020. Dentre esses limites exigidos pela resolução,
chumbo, zinco e cobre, eles estão dentro das limitações exigidas, né, pela resolução, que é zinco de 2.800 miligramas por quilograma, o chumbo 300 miligramas por quilograma e o cobre 1.500 miligramas por quilograma. Então, a gente observa que dentro da tabela, essas limitações elas são atendidas, né, segundo a resolução. Ainda nessa análise, a gente é cabível informar que a análise ela aponta o ferro aí como fator predominante desse lodo, né? E os autores, a gente consegue observar que o ferro chega a 23.496 miligramas por quilograma, né? Sendo superior aos demais, né? Consegue aí ser bem elevado esse teor encontrado. Então, os autores, eles normalmente sugerem para ser um quantitativo bom para ser utilizado na agricultura, chegando aí a 31 a 45 miligramas por quilograma. Então, sendo assim, o teor de ferro encontrado no lodo, ele é superior ao que o autor sugere. Então, podendo caracterizar em um bronzeamento foliar, um escurecimento das raízes, né, e na redução de folhas. Para o experimento analisado, né, essa diferença ela não alterou tanto no desenvolvimento da hortaliça durante esse período analisado de 30 dias. Mais à frente a gente vai mostrar algumas fotos que vocês vão conseguir verificar. Então, T2 apresentou uma significativa alteração positiva no seu crescimento, né? Então, isso pode se dar aí pelo revolvimento ali dos compostos, né, que é a mistura do solo com lodo, né, e pela quantidade adicionada. Então, cabe informar que esse nosso trabalho, ele é de base experimental. Então, essa quantidade utilizada de 200 gramas de lodo para 1.200 gramas de solo, garante, então, que essa quantidade utilizada, ela propicia, então, um bom desenvolvimento para essa vegetação da hortaliça que escolhemos. Pode passar, Amanda. Na aplicação do lodo, então, a gente vai perceber mais à frente que tanto em T1 quanto em T2 houve a germinação após uma semana da semeadura, e na semana seguinte, esse crescimento da vegetação, ele se desenvolveu de acordo com a fonte de matéria orgânica e a sua dose de aplicação. Então, segue alguns registros fotográficos. Pode passar, Ana. Na primeira semana, como a gente observa, eu falei anteriormente, tem a germinação, tanto em T1 quanto em T2, né? Com a fibra de coco e com a presença do lodo. A gente consegue observar na segunda semana que T2 tem um destaque mais significativo, né, em seu crescimento. A gente consegue perceber que o crescimento é um pouco mais acelerado em comparação a T1 com a fibra de coco. E então, T2 está apresentando um bom desenvolvimento. Pode passar, mãe. Na terceira semana, já fica nítido que a aplicação com o lodo está se desenvolvendo de forma mais acelerada, né? Enquanto com a fibra de coco tem um crescimento mais retardado. A gente já consegue observar com a aplicação do lodo, as folhagens já estão da alface estão se desenvolvendo, enquanto em T1 ainda está bem mais lento. Na quarta semana, já com um mês, a aplicação em T1, né, solo e fibra de coco, foi de 7 a 8 centímetros, né? Em contrapartida, a gente observa T2 com a presença do lodo, chegando aí num crescimento de 11 centímetros a 12 centímetros em sua altura. Então, além dessa diferença de altura, também é possível verificar a quantidade de folhas presente na hortaliça onde foi aplicado o lodo, né, onde o lodo foi inserido. Então, a gente verifica as folhas um pouco mais amplas, né, e elaboradas. Já em T1, a gente observa que a amplificação é um pouco reduzida, né, durante esse período analisado de 30 dias. Pode passar. Então, diante do que foi demonstrado pelos registros fotográficos, a alface cultivada com lodo desidratado de estação de tratamento teve um crescimento significativo em relação à cultivada apenas com fibra de coco. Essa diferença está associada à quantidade de nutrientes e às características químicas. Então, cabe ressaltar, então, a importância da matéria orgânica e dos nutrientes presentes no lodo, né, para o desenvolvimento agrícola.
Os efeitos eles são considerados essenciais, né, nos solos cultivados e podem ser destacados pelo fato de solubilizar nutrientes nos solos, além de aumentar a capacidade de troca de cátions, né, liberar lentamente fósforo e nitrogênio e melhorar a nutrição das plantas, né, em relação aos micronutrientes. Então, a alface ela é uma planta exigente em nutrientes, sobretudo potássio, nitrogênio, cálcio, fósforo. Então, cabe dizer que no lodo encontramos um grande potencial de NPK capaz de suprir a demanda da hortaliça, como mostram os resultados. Então, dessa forma, a utilização do lodo tratado na agricultura ela tem um resultado eficiente, visto esse período que analisamos. Pode passar, Amanda. As recomendações do uso do lodo, né? Segundo o nosso experimento, né? Então, deve ser feita a análise do lodo para certificar-se de que o lodo atende os padrões regulatórios, né, de segurança no uso na agricultura, aplicação adequada, levando em consideração as necessidades nutricionais de cada cultura onde vai ser aplicado e as características do solo. O monitoramento regular, que é um dos mais importantes para avaliar o desenvolvimento da vegetação e a absorção dos nutrientes ao longo do tempo. Isso ajuda a garantir que a aplicação do lodo ele não cause impactos negativos ao ambiente. Pode passar. Bem, tendo como as nossas considerações finais, pode concluir que o lodo proveniente da estação de tratamento de esgoto apresenta características que o tornam um substrato promissor para o cultivo de hortaliças. A utilização do lodo como adubo não apenas oferece uma solução ambientalmente amigável para a destinação desse resíduo, mas também ele representa uma estratégia econômica, uma vez que reduz a dependência de fertilizantes comerciais. Dentre os principais nutrientes encontrados no lodo da estação de tratamento de esgoto, destacam-se o nitrogênio, o fósforo e o potássio, conhecido como NPK. A presença desses elementos em quantidades adequadas é crucial para garantir o equilíbrio nutricional das plantas, promovendo uma nutrição completa e saudável. Dessa forma, podemos concluir que é crucial realizar estudos a longo do prazo para avaliar a sustentabilidade a um período de tempo e possíveis efeitos acumulativos. Aqui estão algumas de nossas referências. E obrigada. Tá ok, meninos. Amanda, Gabriele, agradeço pela apresentação. Eu vou passar a palavra ao professor Luiz Eduardo para fazer as suas ponderações e argumentações. Bem, bom dia. Está todo mundo me ouvindo? Meninas, vocês estão ouvindo? Bom dia, sim, professor, estou ouvindo. Bom dia, professor. Bem, então, primeiramente, bom dia a todos. Bom dia, Amanda, Gabriele. Bom dia, professor Rodolfo e todos os discentes presentes. E docentes também, não vi se tem mais algum docente aqui, mas sintam-se cumprimentados a todos que estão assistindo a defesa das meninas, da Amanda e da Gabriele. Bem, meninas, quero primeiramente parabenizar o trabalho de vocês. Não é uma tarefa fácil, ainda digo mais. É uma área da engenharia ambiental e sanitária pouco explorada. A gente estava comentando em algumas outras defesas que uma área que pouco a gente explorava era a área de hidráulica e a área de dimensionamento, de tratamento de efluentes, etc. Só que também a área de solos, hoje, não é uma das mais exploradas, principalmente quando a gente vai avaliar micro e macronutrientes no solo, né? Então, isso também é uma área que dentro do nosso departamento ainda está galgando devagarinho, com, né, trabalhos de conclusão de curso como o de vocês. E o de vocês envolve as duas áreas, o que é bem bacana. Envolve a parte de tratamento de efluente, né, tratamento de água e esgoto, e envolve a parte de solo, né, cuidados com o solo, nutrição do solo. Então, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa bem complexa, e vocês fizeram um trabalho bem, como a gente pode dizer,
grande, né? É um trabalho que, quer queira, quer não, ele se torna bem trabalho, a atividade é muito intensa. Vocês precisam o tempo todo estar ali verificando, né, o crescimento daqueles vegetais, e quer queira, quer não, isso daí traz um resultado na parte de gestão de resíduos também muito boa. Então, vocês envolveram 3 grandes áreas da engenharia ambiental: gestão de resíduos sólidos, tratamento de água e efluente, e a parte de nutrição do solo, né? A parte de gestão, manejo de solo, né? Então, são 3 áreas importantíssimas dentro da engenharia ambiental e que cada vez mais, né, está sendo explorada dentro dos nossos cursos. Isso é bem bacana. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns para o professor Rodolfo também, né? Tem participação crucial por esse trabalho. E aí eu tenho algumas recomendações. Fico muito feliz que, quando eu mandei para vocês as recomendações, eu acho que 98%, 99% das recomendações foram atendidas tranquilamente, né? A parte de atualização de citação, vocês deram uma atualizada, assim, uma alavancada muito grande da atualização, muito grande mesmo. Gostei muito. Eu vou falar aos poucos, senão eu vou acabar me perdendo. Eu já ia adiantar uma coisa lá na frente, tá? Então, deixa eu falar aqui. Primeiramente, sobre a questão do resumo, meninas. Assim, melhorou bastante o resumo, mas dá para a gente deixar ele mais redondinho, principalmente no quesito estrutura. Quando a gente olha uma estrutura de resumo, ela vem introdução, objetivos, metodologia, resultados e conclusão. Tem que ter os 5, tá? É importantíssimo. Afinal de contas, é um resumo. O trabalho de vocês é baseado nisso: introdução, objetivos, metodologia, resultados e conclusão. Então, tem que ter um resuminho de cada um. Ah, professor, mas quanto de cada um? Assim, varia bastante, mas digamos que seja aqueles melhores momentos de cada um. A introdução é você falar do tema e trazer mais ou menos o porquê desse tema está sendo explorado aqui no trabalho de vocês. Dos objetivos, é o que você pretende fazer, metodologia, como vai fazer, resultados, aqueles mais importantes, né? Aquele que, assim, deu o X da questão de vocês. E conclusão, o que vocês, né, aprenderam com esse trabalho após a finalização dele. O que eu senti falta aqui, que eu sugiro vocês darem uma repaginadazinha na introdução, porque quer queira, quer não, se a gente for ler aqui, apresente pesquisa, investiga a utilização do lodo proveniente. Vocês já chegaram com o objetivo de vocês de carrão de cena, né? Então, coloque uma introdução antes disso, porque quando vocês colocam o objetivo de primeira, vocês acabam repetindo o objetivo mais lá na frente, né? E aí acaba se tornando repetitivo, né? Então, coloque uma introduçãozinha, um período de 2 linhas, 3 linhas no máximo, tá? No lugar desse início lá que vocês colocaram. Resultados. Vocês colocaram aqui a importância, né, de observar os macro e micronutrientes, só que vocês não falaram aqui o que vocês visualizaram no trabalho de vocês como resultado. Resultado mesmo que saiu do trabalho de vocês. Eu acho que falta vocês colocarem ali o desenvolvimento um pouquinho maior dos vegetais que vocês tiveram com o solo misturado com lodo, tá? É uma sugestão minha para vocês colocarem esse resultado específico que eu acabei de comentar, porque é o resultado principal de vocês, né? Então, vocês coloquem isso a mais, que fica bem mais claro o que teve de vantagem no trabalho de vocês. E a conclusão achei ótimo, tranquilo, tá? Tudo certo. Bem, aí eu fui lendo a introdução, não vi nada assim em que recomendar. Gostei do começo, meio e fim da introdução, bem estruturadinha. Parabéns, meninas. Aí, objetivos específicos também, bem estruturado. Eu senti falta aqui no objetivo geral só. Se a gente for ler, eu vou ler aqui para vocês entenderem.
eu tive que voltar nele quando eu terminei de ler o trabalho, né? Só para vocês entenderem o pensamento. Verificar se o lodo proveniente da estação de tratamento de efluente possui os substratos necessários para que seja aproveitado como adubo na agricultura. Se a gente for ler o objetivo de vocês, geral, né? O geral, vocês terminariam o trabalho de vocês naquela tabela dos nutrientes, né? Porque vocês estão dizendo aqui, verificar se o lodo proveniente da ET possui substratos necessários. Então, vocês mostrando aquela análise de solo lá que vocês fizeram, né? Vocês terminariam o trabalho de vocês e justificando como vocês fizeram, discutindo um pouquinho lá, vocês terminariam ali. E aí vocês nem partiriam para o desenvolvimento do vegetal. Então, o que eu sugiro para vocês? Porque quer queira, quer não, o objetivo de vocês é o quê? Verificar, analisar, verificar, avaliar se vai ter desenvolvimento melhor ou não, né? Porque poderia não ter um desenvolvimento melhor. E seria um trabalho do mesmo jeito. E teria resultados e teria discussão do mesmo jeito. Mas teve o desenvolvimento, teve o ponto sim muito positivo. Então, o caso de vocês, a minha sugestão, até escrevi aqui, seria assim, avaliar a produtividade da aplicação do lodo, aí complementa, né, proveniente da ET, no solo para cultivo de hortaliças, tá? Eu sugiro vocês conversam depois com o professor Rodolfo, orientador de vocês, verifica se é cabível, tá? Todas as sugestões vocês vão conversar com o professor, ver se é cabível, tá bom? E aí vocês tomam partido. Bem, outra coisa. Aqui na revisão, de uma maneira geral, foram também aquelas sugestões todas praticamente atendidas. Gostei que teve aquele upgrade muito bom em relação às etapas de tratamento, tanto da citação quanto do passo a passo. Tá ótimo lá, a descrição. Só um pontozinho que eu chamo a atenção dessas etapas é que quando vocês colocam no parágrafo que chama, né, as etapas para vocês definirem cada etapa, vocês falam, o efluente doméstico, também conhecido como esgoto, necessita passar por etapas de tratamento para que sejam reduzidos seus elementos nocivos ao meio ambiente. Aí, estas etapas incluem, aí vocês descrevem. Bem, quando a gente fala efluente doméstico, né, lógico que a gente vai pensar no esgoto e vai pensar numa estação de tratamento de esgoto, né? E aí vocês descreveram a ET. O que eu sugiro para vocês? Façam um chamamento de que vocês vão descrever as etapas de uma ET. Por quê? Vocês, do jeito que foi colocado, fica parecendo que inclui-se ali até mesmo os tanques sépticos. E os tanques sépticos não são todas aquelas etapas, né? São outras etapas. Então, no meio desse texto que eu acabei de ler, coloquem o efluente doméstico, bem conhecido como esgoto, possui as etapas de tratamento numa estação de tratamento com cada uma dessas que vão ser descritas abaixo. Algo desse tipo, né? Lógico que do jeito que eu falei, ficou meio repetitivo assim as palavras. Mas coloquem algo que chame para a ET, tá? Que essas etapas compõem uma ET. Porque vocês só vão fazer isso depois que vocês descreveram. Aí vocês falam de estação de tratamento de esgoto bem embaixo. Entendeu? Mas coloquem um chamamento dessas etapas antes, porque é muito importante, tá? E aí eu fui passando, revisão de literatura, achei ok. Uma coisa que vocês dão uma olhada depois, acabei apertando aqui errado. Vocês dão uma olhada depois, meninos. Só aguardar que eu acho que o Luiz caiu, né? Gabriel não sabe se ri de nervoso, se ri de... Tá mais pra lá do que pra cá, bicho. Eu tô mais pra lá do que pra cá. Vamos só aguardar o Luiz retornar. Ele voltou. Voltei. Já, Luiz. Pode continuar. Me escutando?
Tá tudo certo aí? Tranquilo, Sim, pode tô vendo. continuar. Beleza, tá. Então, eu apertei, foi errado aqui o botão, por isso que eu caí. Dê uma olhada, só de uma maneira geral, em todas as citações, a questão de padrão, tá? É porque algumas aparecem em caixa alta no final da citação e outras aparecem em caixa baixa, mas isso é só para padronizar, até porque a norma deu uma atualizada e agora só a primeira letra, né? Fica em caixa alta. E aí algumas vocês deixarem caixa alta todas as letras, tá? Bem, aí foi passando, tem um tópico que está repetido, o título, tá, meninas, também da revisão, depois vocês dão uma olhada, coisa besta. Vou passar para o que interessa, que aí tem duas perguntas, tá, meninas, que eu tenho para vocês. Chegando aqui na metodologia, também tem aqui que vocês colocaram no fluxograma, tá diferente o 1 e o 2 do solo, tá? No fluxograma, o solo com lodo é o 1 que vocês chamaram, enquanto que na tabela é o 2, tá? E o resto do trabalho é o 2 também. Então, só ajeitar isso no fluxograma que é o 2, né? Tá, deixa eu ver aqui. Onde que eu marquei? Aí a gente foi passando a questão da figura do mapa, tá, meninas? Vocês dão uma olhada só para colocar a grade das coordenadas, tá? Porque aí a gente fica meio perdido quando não tem essas grades das coordenadas ao redor do mapa de localização. Além disso, também colocar a legenda com a marcação de vermelho que vocês colocaram aqui, que é a estação de tratamento, tá bom? Tá, aí aqui que mora uma das primeiras perguntas. Já chegando nos resultados, tem mais uns detalhes bestas aqui que eu coloquei só para vocês darem uma olhada, a formatação da tabela, que as tabelas são abertas do lado, tá? Mas depois vocês dão uma olhada nesses detalhes aí, que isso é só questão de estrutura. Uma pergunta que eu tenho para vocês. Onde foi feito a análise de solo? Podem falar. Estão me ouvindo? Estou ouvindo, professor. Tá. Mudo. Onde foi feita a análise de solo? A gente... Análise de solo dessa tabela que está aqui, tem os resultados. A gente não fez a análise de solo, a gente fez com base classificou conforme os autores falaram, né? Da classificação aqui de Altamira. Não é a classificação do solo Luiz, de Altamira. Luiz, Os rapidinho. Os resultados físicos, resultados químicos, no caso, do solo. Estás falando do lodo, né? Do lodo que está aqui, é? É do lodo. Do lodo, A análise tá. é do lodo, não é do solo. Tá. E aonde foi feita essa análise do lodo? Porque na metodologia não está especificado. Laboratório em Belém. Belém, né? Laboratório em Belém, né? Só colocar na metodologia que foi feito o laboratório Belém e outra coisa, mudar uma sugestão, né? Vocês mudarem o tópico 5.1 título, porque vocês não pelo menos não tá como resultado análise física, só tá a química, né? Não tem temperatura, vocês não colocaram aqui temperatura, não colocaram umidade, não colocaram porosidade, não colocaram granulometria, isso são os resultados físicos, né? Então, aqui tá só a química. Então, a análise química do lodo, tá? Não físico-química, tá bom? Tá. E outra pergunta. E essa daqui, meninas, essa daqui eu não entendi. Eu quero entender de vocês. Aí vem a explicação de vocês. Eu tô zerado mesmo aqui, como vocês fizeram. Eu tenho uma forma de pensar, vocês poderiam ter outra forma de pensar. Conversão de unidade, figura 5. Bem, vocês colocaram a figura, necessariamente nem precisaria ter a figura, né? Vocês poderiam botar só o cálculo lá, como vocês fizeram. Eu queria entender o que foi essa conversão aí. Vamos ver aqui.
Dê uma olhadinha aí, tá, não tem a numeração da página aqui, né? Mas é logo abaixo da tabela, do resultado da análise do lodo. Eu entendi o porquê vocês fizeram a conversão, mas como vocês fizeram? Qual foi o pensamento de vocês fazer essa conversão desse jeito? Porque se vocês forem analisar, o valor não mudou, o valor numérico não mudou, né? E isso leva a um tipo de raciocínio. Só que eu tentei entender pela figura, porque eu acredito que a figura é para explicar como vocês fizeram essa conversão. Vocês encontraram aí já? Qual é a figura? Professor, essa conversão, realmente ela ficou confusa, mas eu fiz com base, né, se o volume de DM3 é igual a 1 quilo, eu supus, né, foi com base na pesquisa que a gente fez, que seria o mesmo valor, só mudaria a unidade. A unidade. Eu encontrei o local que vocês retiraram a figura, tá? Aí lá tá falando especificamente isso, né? Só que só para vocês compreenderem o raciocínio, tá? Vocês estão falando aqui em cima, de acordo com Venegas et al. 99, solos com teores entre 19 a 30 miligramas de ferro por decímetro cúbico, tá? O que significa isso? Significa dizer que nós temos 30 miligramas de ferro a cada 1 decímetro cúbico, né? Então, se eu pegar 1 decímetro cúbico, que é a mesma coisa de 1 litro, né? Se eu pegar 1 decímetro cúbico, se eu pegar 1 litro, vou botar em litro que fica mais fácil. Se eu pegar 1 litro, né, desse teu... É o lodo, né? Se eu pegar 1 litro desse teu lodo, eu vou ter o volume de 1 litro. Em um volume de 1 litro, eu tenho 30 miligramas de ferro. Isso é uma concentração de ferro lá, né? Uma concentração. Só que pelo volume. Como a gente está trabalhando com um lodo é basicamente massa. E aí, por isso que entra a questão que vocês colocaram, massa sobre massa, que é o valor das unidades que vocês botaram na tabela. Resultado miligrama por quilograma. Então, por exemplo, o resultado de vocês na tabela, né? Ferro. Não vou botar o ferro que é grandão. Vou botar o selênio, 2,3 miligramas de selênio a cada 1 quilograma de lodo. Eu acho até melhor o raciocínio a gente fazendo em concentração mássica, que a gente chama, que é 2,3 miligramas de selênio a cada 1 quilograma de lodo. Ótimo, um entendimento fácil. Só que para efeito comparativo por resultado de vocês tiveram que transformar. Só que aí que entra o detalhe. Nessa conversão que vocês colocaram, vocês vão fazer essa conversão apenas e exclusivamente se a densidade do lodo de vocês é igual a 1. Por isso que 1 decímetro cúbico ele é igual a 1 quilograma, nesse caso. Só se a densidade for igual a 1. O que eu acredito muito que não seria igual a 1. Porque cada tipo de substância... é lodo. O lodo da estação de Belém pode ter uma densidade bem diferente da estação de Altamira, assim como pode ter uma densidade diferente de Paragominas, assim como pode ter uma... Então, tem uma variação nisso. E aí, precisaria o quê? Justamente análise física para saber qual a densidade desse lodo. Não sei se veio junto com esse resultado, qual a densidade do lodo desidratado. Pode até ter vindo no meio dos resultados lá, a densidade. Aí, o que vocês fariam? Só essa multiplicação da densidade pelo volume lá. E aí, vocês encontrariam a concentração máxima, né? Fazendo a regra de 3. Entendeu? É só esse o detalhe. Só é válida essa conversão se multiplicado por uma densidade de valor 1.
tá? Então, por isso que tem que ter esse cuidadinho aqui para efeito comparativo. E aí, então, vocês vão precisar justificar por que... Aí entra a minha sugestão. Vocês vão justificar por que a densidade seria 1, né? Ou vocês vão encontrar a densidade desse lodo de vocês, para vocês fazerem a conversão. Das duas, uma. Tem que ter um dos dois aí dentro do trabalho para ficar redondinho porque vocês fizeram essa conversão, tá bom, gente? Ok. Tá, e aí o restante dos resultados foi a avaliação em cima da vegetação, desenvolvimento da vegetação. Vocês utilizaram uma metodologia, eu até tinha conversado com o professor Rodolfo, assim como agora eu vou conversar com vocês, em que vocês avaliaram o desenvolvimento do vegetal. Tudo bem, são formas diferentes, vocês podem avaliar a questão dos nutrientes disponíveis ou podem fazer com o desenvolvimento do vegetal, e vocês analisaram pelo desenvolvimento do vegetal. E eu gostei de como vocês avaliaram, colocaram de uma forma bem simplificada e do jeito que dá para visualizar, né, esse resultado. Vocês justificaram, né, fizeram o porquê com o lodo teve um maior desenvolvimento e por que não sem o lodo, com as fibras de coco, teve um menor desenvolvimento. Só uma coisa que eu chamo a atenção, e aí eu marquei aqui alguns resultados desses, é que explorem um pouco mais a discussão, né? Quando a gente fala resultados e discussão, resultados é o que vocês viram, visualizaram e encontraram. Discussão é vocês pegarem esses resultados, comparar com o que a literatura está falando. Eu senti falta um pouquinho dessa comparação. Ver em outros trabalhos que fizeram semelhantes, né? Pode não ter sido alface, pode ter sido outro tipo de vegetal, né? Pode não ter sido com o lodo desidratado, pode ter sido com lodo bruto. Não tem problema. Mas façam comparativos, né? Com outras literaturas para justificar o porquê vocês afirmam tais situações. Porque tem vários momentos que vocês afirmam, vou até citar um aqui só para vocês terem ideia. Assim, o alface é uma planta exigente, nutrientes, sobretudo potássio, nitrogênio, cálcio e fósforo. Então, cabe dizer que o lodo que encontramos tem um grande potencial de NPK. Bem, vocês avaliaram o vegetal, o desenvolvimento vegetal, para afirmar que ele possui, ele exige muito potássio, nitrogênio, cálcio e fósforo. Tipo assim, vocês avaliaram como ele se desenvolve, a parte bem orgânica do vegetal, né? Tipo como se fosse dissecar o vegetal. Vocês não fizeram esse tipo de trabalho. Então, vocês pegaram isso de algum trabalho. Qual foi esse trabalho? Qual foi essa justificativa? Aí vocês citam, olha, de acordo com fulano de tal, ele afirma que esse tipo de vegetal precisa muito desses nutrientes e, de acordo com o lodo que a gente avaliou, com o resultado da tabela, eles possuem esses nutrientes. Por isso que ele teve um desenvolvimento XYZ, entendeu? Então, é mais ou menos por aí que está faltando um pouquinho só de uma discussão mais acalorada, para que vocês deixem o quê? Quando o leitor vê, ele fala, elas mataram a cobra, né, e mostraram o porquê e como, entendeu? Então, é mais ou menos isso que eu senti um pouquinho de falta em algumas, eu acho que foram 2 ou 3 só discussão desses resultados, e aí eu marquei, vocês dão uma olhadinha depois, tá? Adorei as recomendações aqui, tá? De vocês. Eu sugiro nas recomendações, meninas, só vocês acrescentarem alguma coisa a mais, e aí fica a cargo de vocês dão uma olhadinha depois, algumas sugestões da Embrapa, especificamente, né? O que ela fala. Por quê? Bem, a Embrapa é nosso guia paraense sobre solos, nutrição e manejo de solos. Nada mais justo, quando a gente fala sobre nutrição e manejo de solos, colocar a maior instituição do nosso daqui, né? Como justificativa, tá? Do trabalho de vocês. Então, verifiquem algumas recomendações da Embrapa e façam a citação dela aqui, que dá um peso para as recomendações de vocês, entendeu? A pessoa vai ler e falar, opa, esse povo aqui não está recomendando assim, só da cabeça deles, está recomendando mesmo porque viram uma das maiores instituições estarem
estarem fornecendo, né, essas informações. Essa instituição é conceituada, então está bem recomendado mesmo, tá? E cuidado apenas com uma palavra específica que eu marquei nas considerações finais. O principalmente, que vem antes do principalmente para o alface crespa. Quando vocês afirmam isso, principalmente para o alface crespa, é porque parece que vocês utilizaram mais de um vegetal no desenvolvimento do trabalho de vocês, né? É como se tivesse, olha, teve alface crespa, teve tomate, teve não sei o quê. Mas principalmente o alface crespa teve o maior desenvolvimento. Então, eu sugiro remover essa palavra principalmente, só deixar o alface crespa de uma maneira direta, porque senão dá subentender que vocês fizeram uns comparativos no meio do trabalho, tá? No mais, essas são minhas sugestões, recomendações que vocês vão ler, que eu vou mandar para vocês já, junto com o professor Rodolfo, conversar com ele, o que cabe, o que não cabe, né? E parabéns, meninas. É um trabalho ousado, um trabalho difícil, não é fácil, que vocês conseguiram executá-lo com absoluta excelência, né? Apesar das dificuldades, que eu sei que tem dificuldades no meio do caminho, todos os trabalhos têm dificuldades, né? Seja um tipo ou outro, principalmente essa parte de análise laboratorial, quando a gente precisa, eu sei muito bem o que é isso, que eu tive muitas dificuldades com os orientandos, também de conseguir alguns tipos de análise, mas vocês conseguiram mostrar porque o trabalho de vocês é importante, né? Porque dá resultado, traz aquele benefício ambiental muito grande, tá? Em várias vertentes, como eu falei no início da apresentação. Então, parabéns, sucesso, tá? Vocês sabem que eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês, duas, e para essa turma, né? Não só vocês dois, como para essa turma que eu tenho um carinho muito especial, viu? Então, um grande abraço, meninas. Obrigado, professor. Ok, obrigado, Luiz, pelas considerações extremamente pertinentes que serão acatadas no trabalho. Depois eu vou reunir com elas para a gente fazer os ajustes e direcionar uma possível publicação também. Tá? Então, eu peço agora que vocês aguardem, que eu vou me reunir com o professor Luiz. E, Luiz, eu vou ligar para você, tá? Para ser mais prático. E aí eu vou reunir com o professor Luiz e logo mais a gente retorna aqui para a sala para fazer a leitura da ata, tá? Só um momento, por favor. Por favor. A Gabriele está aí? Ah, tá ok. Tô chorando. Não, já estão com saudades da UEPA? Não? Sem saudade da UEPA? Nossa, que Poxa, saudade. eu achei que ia ter uma saudade da UEPA. Se tivesse saudade da UEPA, podia ficar até mais uns 6 meses aí, só para não... Para se preparar psicologicamente para matar essa saudade. Mas vamos lá. Então, antes de eu fazer a leitura da ata, eu vou fazer só algumas ponderações rápidas, né, acerca do trabalho, que foi um trabalho que deu um susto em vocês, em algum momento, mas que vocês foram, e eu estava até comentando com o Luiz, praticamente mudaram da água para o vinho, que aí já estava respondendo, e eu me lembro que ano passado eu mandava uma mensagem, passava quase 1 mês e meio, ninguém nem falava nada no grupo, eu digo, lascou esse negócio. Né? Mas aí, depois a coisa tomou uma outra vertente, vocês foram atrás e construíram o que tinha que construir, fizeram o experimento, e o resultado está aí. Então, vocês com certeza estão de parabéns pela competência, pelo esforço e dedicação que se desenvolveu aí ao longo desse trabalho de pesquisa experimental de vocês, com todos os percalços que tiveram, todas as dificuldades. E vocês se mostraram mais do que nunca vencedoras e guerreiras nesse processo. E o fruto do resultado está aqui, né, que foi a apresentação do trabalho. Ontem a gente fez uma apresentação treino, né, fizemos alguns ajustezinhos que foram necessários durante a apresentação, que não foram muitos, mas só para conciliar.
E hoje eu percebi que vocês estavam bem mais tranquilas no processo de apresentação comparado a ontem, né, no treino que nós fizemos. Isso demonstra também a questão do amadurecimento de vocês enquanto profissionais, que vão ser, em breve, né, com a colação de grau, futuras engenheiras ambientais e sanitaristas, formadas pela UEPA e atuando aí no mercado de trabalho, já com algumas experiências devido a algumas atividades que você já desenvolve desde a graduação como estágio e tudo mais, e isso só mostra o quanto vocês têm um grande potencial de crescimento e desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. Pude acompanhar vocês um pouquinho mais nesses últimos dias, até brincava com algumas postagens da Gabriela, disse, vai fazer teu TCC e larga a mão desses negócios, e ela, não, já estou indo, e vai, e vamos embora, né? Então, eu só tenho a agradecer pela experiência que foi orientar vocês e vendo esse crescimento de vocês ao longo término dessa jornada de graduação aí de 5 anos, né? E a certeza de que, com certeza, vocês vão ter um grande sucesso na jornada profissional de vocês. Dito isto, vamos à leitura da nossa ata de defesa, que agora acabou, né? Como vocês queriam tanto, agora acabou, está tudo tranquilo, vamos lá. Universidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Naturais e Tecnologia, curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, coordenação do trabalho de conclusão de curso, TCC. Ata da defesa do trabalho de conclusão de curso em Engenharia Ambiental e Sanitária das discentes Amanda Carvalho Rabelo e Gabriele Figueiredo Silva. Ao 22º dia do mês de fevereiro de 2024, no campus Altamira da Universidade do Estado do Pará, realizou-se a defesa do trabalho de conclusão de curso intitulado Utilização do lodo tratado na agricultura, aspectos ambientais, apresentado pelas discentes Amanda Carvalho Rabelo e Gabriele Figueiredo Silva para obtenção do grau de engenheiras ambientais e sanitaristas. Após declarada aberta a sessão, o coordenador dos trabalhos deu a palavra às discentes para realizar a defesa, que se desenvolveu nos termos regimentais. Logo após, a banca examinadora, composta pelo orientador, o professor Rodolfo Pereira Brito, pelo professor Luiz Eduardo Chaves de Azevedo e a professora Franciane Vieira Mourão, procederam às arguições, tendo as mesmas sido respondidas adequadamente. Em seguida, a banca examinadora, em sessão secreta, passou os trabalhos de julgamento, decidindo por unanimidade considerar as alunas aprovadas com a nota 9,5. Foi dado um prazo de 10 dias corridos para a entrega da versão definitiva do trabalho em formato digital, juntamente com a declaração de autorização da versão definitiva, né, com a declaração do orientador e o termo de autorização da biblioteca do CCNT. Com isso, o coordenador dos trabalhos deu por encerrada a sessão e foi lavrada a presente ata, que vai devidamente assinada pelos mesmos e pelos membros da banca. Altamira, 22 de fevereiro de 2024. Então, senhoritas, a palavra é de vocês, parabéns, fiquem à vontade. Posso começar? Eu estou muito emocionada, de verdade. Eu fiz um texto porque eu não consegui falar. Eu gostaria de expressar minha profunda gratidão a todos que contribuíram com a realização desse trabalho. Em primeiro lugar, agradeço a Deus que nos manteve até aqui. Agradeço imensamente a minha dupla, Amanda, que deixo claro que eu não poderia ter escolhido alguém melhor. Uma parceira que se tornou amiga. Como falamos nessa reta final da faculdade para a vida. Juntas somos mais fortes. Agradeço a minha família, meu alicerce inabalável, me encorajando constantemente nessa formação. Agradeço ao professor Rodolfo, que nos auxiliou, nos orientou. Quando a gente estava ficando doida no grupo já, ele falava, relaxa. Então, todos tem que alterar isso, tem que alterar aquilo. Valeu a pena, graças à sua orientação. Agradeço por todos os retornos para alterar o trabalho. Minha sincera gratidão à banca examinadora, composta pelo professor Luiz e a professora Franciane Mourão, que por motivos de força maior não pôde estar aqui hoje. Mas quero registrar a minha gratidão a ela, que desde o princípio nos pegou pelo braço e fez acontecer. No início dessa pesquisa, a professora Franciane nos orientou em um resumo, que foi onde a gente desatinou para iniciar o TCC.
ao professor Luiz, que desde o dia que pisou na nossa turma, ganhou o coração de todos pelo excelente profissional que és. Agradeço pela disponibilidade e dedicação valiosa contribuição durante a avaliação desse trabalho. Agradeço aos meus amigos e colegas pela força e pela experiência e pelo suporte durante toda a jornada acadêmica. Cada momento compartilhado contribuiu para o crescimento e aprendizado. Finalmente, eu expresso meu agradecimento a todos que, de alguma forma, colaboraram para a realização deste projeto. Gostaria de finalizar com um versículo. Em Provérbios 19, 21, diz assim: muitos são os planos do homem, são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Obrigada. Bem, eu faço das palavras da Gabi as minhas. Eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, que eu sempre lembro quando eu vinha do ensino médio, eu dizia que eu ia estudar na Universidade Estadual. E agradeço a minha família, primeiramente também, por sempre me apoiar, minha irmã, minha mãe, meu pai, e ao meu namorado também, que sempre esteve junto comigo. Agradeço à banca, ao Luiz, que com todas as orientações dele será atribuída, que foi atribuída para a gente, será feita. Agradeço imensamente por todas as aulas, ao professor Rodolfo como orientador, onde ele sempre prestou suporte para a gente. E agradeço aos meus amigos da faculdade, que a gente lutou até aqui, e finalmente a gente está terminando, né? Então, agradeço ao pessoal do meu estágio também que está aqui presente, que eles sempre me apoiaram aí desde 2020, e é isso. Obrigada. Tá ok, meninas. Muito obrigado pela participação na banca. Professor Luiz, agradeço pelas considerações e a participação na banca. E damos por encerrado esta defesa de TCC e oficialmente encerrado as defesas de TCC da turma de 2019, né, da Engenharia Ambiental e Sanitária de Altamira. Então, a todos os que estão aqui, eu desejo um grande sucesso, uma jornada extraordinária rumo ao mercado de trabalho e na atuação profissional como engenheiros ambientais e sanitaristas que vocês merecem, com certeza. Parabéns a todos por terem finalizado essa caminhada de 5 anos junto à universidade, e a gente se encontra no mercado de trabalho, porque daqui a alguns dias, senhores serão colegas de profissão, engenheiros ambientais e sanitaristas. Tá ok? Então, tenham todos um bom dia, e a gente vai se falando pela vida por aí, com certeza. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.